Bom dia, sejam todos bem-vindos. Enquanto a gente espera, vou mandando o convite aqui para as pessoas virem se juntando. O tema da live de hoje é o regime da separação obrigatória de bens e a súmula 377 do STF, como a gente poderia afastar essa súmula. E enquanto a gente aquece a live, eu vou falar um pouquinho do trabalho da comissão, né? A Comissão de Direito das Famílias, ela hoje está subdividida em grupos de estudo. Eu coordeno o grupo de estudos de advocacia extrajudicial e o tema que a gente escolheu para a live de hoje foi um tema que, deixa eu ver que acho que a Ri já está entrando. Um tema que foi objeto de estudo e apresentação para a comissão. Bom dia, Riceli! Bom dia, Cris. Tá me ouvindo direito? Super bem. Ah, então tá bom. É porque hoje eu tô Eu... sem fone, não sei onde eu Ah, coloquei sim. o. Mas está ótimo o som ambiente. Então, perfeito. Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui apresentando um pouco o trabalho do nosso grupo, né? Que foi motivador dessa live. E por que a Riceli foi a convidada para isso? Porque a Riceli foi a responsável por trazer esse questionamento da súmula 377. Nós queríamos falar sobre um instrumento de advocacia extrajudicial que fosse pouco utilizado. E, infelizmente, o pacto antinupcial ele é pouco utilizado. E aí, nas buscas de jurisprudência, a Riceli trouxe esses questionamentos quanto à súmula, à aplicação da súmula 377. Então, daí surgiu a ideia do artigo, da apresentação para a comissão e agora da live. Então, a gente fecha, né, por todos os lados, né, Riceli? Sim. E agora, vou deixar você se apresentar, Riceli, falar do seu trabalho, para a gente depois entrar no tema. Meu nome é Riceli, sou advogada aqui no estado do Rio. Atualmente estou trabalhando junto com a Comissão de Direito das Famílias e atuo no direito das famílias e direito imobiliário também. Que se complementam, né? Acabam se Sim, complementando, porque com patrimônio tem certeza. tudo a ver com família, com casamento. Bom, vamos então. Nós montamos um roteiro para poder explicar desde o início para quem às vezes não está atento para essa situação da separação obrigatória de bens. Então vamos começar do início, Riceli. Falar um pouquinho sobre a separação de bens de forma genérica, né? Como um dos regimes possíveis para a gente escolher no casamento. Sim. É exatamente essa questão. Nós acabamos que vamos muito pelo automático, escolhemos sempre o regime da comunhão parcial, principalmente porque ele é menos burocrático e muito mais fácil, de repente, de você formalizar o casamento, mas é um pouco mais difícil de você dissolver o casamento no futuro. A separação de bens é uma das opções que nós temos como regime para o casamento e ele consiste na incomunicabilidade dos bens. Então, tantos bens passados, presentes e futuros não haverá a comunicação. No entanto, através do pacto antinupcial, pode ser que o casal estabeleça alguns tipos de bens que pode ocorrer a comunicação. E também não há qualquer impedimento que esse casal faça compra de bens em conjunto. Então, se eles quiserem comprar os bens juntos, isso pode ocorrer também, ainda que seja o regime da separação de bens. O Então, pacto. pois é, então na verdade a pessoa escolhe esse regime, mas para escolher esse regime ela precisa obrigatoriamente fazer um pacto antinupcial. E o nosso Isso. grande debate foi a falta de oferta do próprio advogado nessa proteção e mais ainda a falta de conhecimento do cidadão, regra geral, que acha que não precisa constituir advogado preventivamente para se proteger futuramente, né? Então foi daí que acabou começando o nosso debate, né, Riceli? Sim, exatamente isso. A gente tem que acabar com essa ideia que o advogado ele só resolve conflitos, quando na verdade ele também pode ser utilizado como um instrumento preventivo de conflito. E no casamento, como é um ato, é um negócio jurídico, é necessário que seja feito um acompanhamento por advogado, até mesmo para ele indicar qual que é o melhor regime. Às vezes, a comunhão parcial não é o melhor regime,
A separação de bens também pode não ser, a comunhão universal também pode acabar não sendo. E ainda há a possibilidade da gente criar um regime com o pacto antinupcial. Então, assim, o advogado ele vai conseguir abrir um leque para esse casal conseguir escolher qual o melhor regime que vai atender a ele. Sim, através de um planejamento familiar, né? Onde você analisa quais são as melhores saídas, né, para aquele casal. Bom, então Exatamente. explicado o que é genericamente a separação de bens, entramos no específico, a separação obrigatória, Por aquelas favor. pessoas que são. Tá ouvindo, Ri? Ricelli? Acho que Ricelli travou. Congelada. Eu vou derrubar a Ricelli. Vamos ver se ela entra novamente. Temos lidado com problemas de conexão, né? Esse tem sido. Eu tirei a Ricelli para ver se ela entra novamente e consegue. Isso, pede novamente a Ricelli. Voltou? Pronto, isso, vamos fazer um combinado. Tela. Congelou, ficou muito tempo, eu te desligo para você voltar, porque além da questão da instabilidade do Instagram, temos também a instabilidade da internet. Então vamos tentando lidar com a realidade. Então agora a gente está falando, vai começar a falar sobre o regime obrigatório da separação, né? Que é quando começa a celeuma. Então, fala um pouquinho sobre quem é obrigado a casar pelo regime da separação obrigatória de bens. As pessoas que são obrigadas a casar sobre o regime da obrigatoriedade da separação de bens são aqueles que têm causa suspensiva do casamento, são os viúvos ou os divorciados que não fizeram a partilha de bens, ou aqueles que necessitam de suprimento judicial. E ainda as pessoas com mais de 70 anos, que é justamente aí que nós temos uma polêmica. E por que existe essa polêmica? Porque o divorciado e o viúvo, e até a pessoa que necessita do suprimento judicial, a partir do momento que regulariza essa situação, ela pode escolher um outro regime. Já aquele que tem 70 anos, ele não tem a opção. Ele só pode casar sobre o regime da separação de bens e não há nenhum espaço na lei que permita a ele fazer um outro regime ou escolher um outro regime. Sim, E eles a são polêmica fica castigados pela justamente. idade, né? Exatamente. Há quem entenda que isso é uma penalidade e É, não fica parecendo. uma proteção do patrimônio, como os legisladores falam. Mas aí, depois de obrigar as pessoas maiores de 70 a casar pelo regime da separação obrigatória de bens, que não tem saída, esse é o único método, seja casar ou viver em união estável, tem que ser pela separação obrigatória. Aí teve uma súmula que tentou remediar a situação. E o remédio ficou mais amargo do que o início da história. Então agora vamos entrar na súmula, né? Como ela surgiu, toda essa polêmica em relação a ela. A súmula, que é a súmula 377 do STF, ela foi criada ainda num código anterior para tentar resolver essa questão da comunicabilidade dos bens ou não no caso da separação. Acabou que ela, desde a sua criação, ela já sofre uma certa crítica, principalmente porque criaram-se, né, a separação obrigatória de bens com o intuito de proteger o patrimônio. Aí, em um momento posterior, cria a súmula que transforma a separação obrigatória de bens num regime de comunhão parcial. Na Então, verdade, assim, num regime misto, né? Fica uma bagunça, porque o comando é o comando inicial é de que nada se comunica e, de repente, a súmula vem dizer que aquilo que for constituído onerosamente, né, com a participação efetiva, vai se comunicar, ou seja, cria uma tremenda confusão. E eu arrisco exatamente. dizer que a maioria dos casais obrigados a casar pelo regime da separação obrigatória
sequer têm conhecimento que, se constituir patrimônio na constância do casamento, vai ter que dividir. E aí é interessante que a gente estava conversando, a gente, quando fez o roteiro, você estava falando da questão por que a injustiça de se limitar, né, por idade, a questão do casamento pelo regime da separação obrigatória, como se os maiores de 70 fossem incapazes de escolher corretamente seu regime de bens. Eu arrisco dizer que qualquer pessoa pode ser incapaz de escolher o regime de bens. A diferença é que limitaram com a idade. E é uma questão. Aí eu lembrei de uma situação, muitas vezes, pessoas maiores de 70, eu tenho realmente uma clientela mais idosa, até por trabalhar muito com sucessão, e de querer saber se pode doar. E a gente chegou a falar isso, né? No roteiro a gente colocou isso, fazer essa equiparação, né? Fala um pouquinho sobre essa injustiça que a gente entende dessa limitação de idade. Exatamente essa questão, né? A pessoa com mais de 70 anos, ela não é impedida de fazer outros atos civis. Ela é impedida somente de escolher o regime de bens que ela quer casar. Tanto é que, por muito tempo, o que essas pessoas preferiam fazer? Elas preferiam viver numa união informal, porque não existia a aplicação do regime da obrigatoriedade da separação. Então, elas viviam na informalidade, porque poderiam fazer ali as doações de bens sem qualquer impedimento e não teria tanto transtorno como se você casasse. Então, existia essa questão toda. Acaba sendo um estímulo à informalidade, né? A informalidade, porque na informalidade eu consigo fazer qualquer doação. Não há nada que me impeça de doar. Seja para o meu companheiro, seja para um filho, seja para um amigo. A idade não me impede de fazer qualquer tipo de doação. Sim, mas a gente ainda tem um hábito de achar que os idosos, e eu vou arriscar dizer, tá, que 70 anos eu nem considero idoso. Idoso para mim seria acima de 80, como hoje até já tenho entendimento, né, que os maiores de 80, mas eu acho que 70 tem plena capacidade de escolha, e vou arriscar dizer que tem gente com 80 com mais capacidade de escolha do que alguém de 20. Então acaba se tornando injusto. E aí quando a súmula vem para tentar remediar essa situação, no final das contas, ela cria um outro problema. E aí começa o debate com doutrina e jurisprudência, né? Porque nós temos debates e embates em todas as frentes. E aí agora a gente podia falar um pouquinho sobre essa parte aí do que a doutrina vem entendendo, a jurisprudência, a chegada do novo código, afinal, a súmula foi ou não foi recepcionada? Então, existe parte da doutrina que entende que essa súmula ela foi revogada. Inclusive, existia, né, um projeto de lei junto com o novo código que iria fazer com que essa súmula não fosse mais utilizada. Mas a parte do texto legal que falava que os bens não iriam mais comunicar foi retirado do Código Civil, que fala sobre o regime da separação obrigatória, e mantiveram o uso da súmula. Mas existe uma discussão muito grande, porque parte da doutrina entende que não cabe mais usá-la, e outra parte da doutrina entende que cabe usá-la porque é justamente para proteger o patrimônio das pessoas mais vulneráveis. Só que você ser idoso não quer dizer que você esteja numa condição de vulnerabilidade. Tanto que essa súmula, não só a súmula, como o próprio artigo, ele acaba ferindo o princípio da dignidade humana, ele acaba ferindo a autonomia privada, a liberdade de escolha, e acaba ocorrendo a discriminação com esse idoso, que dá a ideia de que ele não tem discernimento algum para poder escolher qual o regime de bens ali que vai ser adotado naquele casamento. E essa ideia, muitas das vezes, que a gente acaba levando muito a fé, que é a questão dos golpes que acontecem em alguns casamentos, a gente não pode levar isso como regra, porque às vezes o idoso acaba casando com outro idoso acima dos 70 anos. Da mesma forma que eles estão divorciando, eles estão casando também. E é interessante, né, a gente falar sobre isso, porque a ideia inicial parece ter sido o golpe do baú, mas hoje o que nós vemos muito são... A gente já teve uma outra pauta aqui de live do divórcio grisalho, então, de pessoas mais idosas se divorciando, e
fazendo, constituindo uma nova família. Então, será que não seria o momento de mitigar a aplicação dessa súmula? E foi daí que começou a surgir jurisprudência, que é coisa recente, não é tão antiga. E veja que a súmula é antiga pra caramba, ela é muito, muito, muito antes do antigo código. Quer dizer, então, ela foi gerada no período do antigo código, continuou Sim. pelo entendimento, né, majoritário, ela continua sendo recepcionada, mas ela agora tem sido questionada de que forma se pode afastar a súmula com base nos princípios, né, da intervenção mínima na família, do É. direito, da dignidade da pessoa humana, da autonomia privada de vontade. Então, com base nesses princípios, começaram a questionar a súmula, a aplicação efetiva da súmula quando as partes, sabendo o que significa, querem afastá-la. E aí vamos falar um pouquinho, porque eu acho que é aí que é o ponto legal, porque você trouxe a súmula quando a gente estava construindo a ideia da apresentação do grupo, e eu acho legal a gente falar, inclusive, do posicionamento de São Paulo, das súmulas que vem, da súmula que vem sendo questionada. Aí hoje, inclusive, a gente já tem até um enunciado, né, que já é um avanço que transforma o afastamento da súmula como um ato ilícito. Tudo começou no Tribunal do Pernambuco, quando a Corregedoria decidiu dar um provimento, informando que poderia sim fazer o pacto antinupcial, afastando essa súmula e transformando esse regime numa separação absoluta. Porque a questão toda é justamente essa. A separação obrigatória ela não é uma separação absoluta. A partir do momento que eu aplico essa súmula, eu acabo mitigando. Então, eu transformo numa comunhão parcial. Às vezes, essa nem é a intenção desses nubentes, porque a gente sabe que algumas pessoas optam mesmo pela separação de bens, e às vezes essa pessoa também quer a separação absoluta. E esse juiz, ele entendeu, inclusive, que esse artigo não se trata nem de matéria de ordem pública. Então, por isso, poderia ser feito essa mitigação e dar essa opção com um pacto antinupcial de você transformar o regime numa separação absoluta, desde que a separação obrigatória seja o regime principal. Sim, e é interessante, né? Bem importante falar, porque quando a gente teve o debate lá no grupo de estudos, explicar que o casal que é obrigado a casar pelo regime da separação obrigatória, ele não pode, por pacto, afastar a súmula e resolver escolher um regime. Ele só pode tornar aquele regime ainda mais amplo. Então, o que era uma separação obrigatória se torna uma separação total de bens. Então, o casal com mais de 70 não pode resolver, eu vou afastar a súmula e vou resolver casar pelo regime da comunhão total. Não. Ele, infelizmente, é obrigado a casar por esse regime da separação obrigatória. Mas muitos querem ampliar. Então, a história aí é ampliar essa separação. E é muito importante falar porque tem muito casal. E foi muito curioso, porque deve ter uns 2 meses, eu fui consultada por um idoso que já tinha sido casado pela separação obrigatória quando ele podia escolher o regime de bens. Então, ele Sim, escolheu porque ele podia. Agora, ele está com 75 e vai casar novamente. E aí ele falou para mim assim, eu já sei que eu vou casar na separação obrigatória, então eu não vou, nada vai comunicar. Eu falei, não, 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 não. Ele ficou chocado, porque ele achou que a separação obrigatória era uma separação total. Então, veja que loucura. E uma pessoa esclarecida, tá? Ele é uma pessoa esclarecida, não é advogado, mas é muito culto. E ele ficou muito impressionado. Ele falou, meu Deus, e eu achando que se eu constituísse patrimônio não ia se comunicar. Então, você veja a importância que se tem de dar uma informação ampla. Porque a questão da discussão da súmula, o provimento de Pernambuco, também a manifestação de São Paulo são coisas recentes, não são antigas. A Lilian até chamou a atenção aqui, a súmula, gente, é de 64, veja só. Súmula de 64 tentava fazer uma equiparação, mas hoje, até a Adriele havia comentado isso em algum momento, que a avó casou com 75 anos, ou seja, a sua avó já teve que casar pelo regime da separação obrigatória, mas ela sabia que não, que poderia escolher a separação total? Então, assim, eu acho que é importante
o compromisso que a gente tem, e às vezes isso passa batido até para a gente, profissional do direito, que quando não é procurado para discutir determinadas demandas, acaba ficando no senso comum. Ah, separação obrigatória é separação obrigatória, e você não para ver as aplicações específicas para aquele caso. Então, a responsabilidade de estar sempre estudando e do quanto foi importante a criação dos grupos de estudos na nossa comissão, né? Porque Com enriqueceram certeza. muito os nossos debates. Agora, fala um pouco do posicionamento de São Paulo também. Porque teve também a manifestação de São Paulo, que é mais recente ainda, né? Sim, São Paulo também teve um posicionamento. No caso ali, ó, que eu me recordo, foi até uma questão de união estável também, aonde eles optaram por afastar a súmula e também pela mesma questão. Não há ordem pública no artigo, não tem do porquê manter ele como regra. A única questão mesmo é colocar como regime principal a separação obrigatória e ampliando, fazer uma extensão através do pacto antinupcial, informando que aquele regime ali, ele não é uma separação obrigatória parcial, e sim absoluta. É como se, num ato voluntário e consensual das partes, eles tivessem optado pela separação de bens. Uma outra Sim. questão também que é importante é que houve uma tentativa de aplicar a súmula 377 na separação convencional, e o tribunal também já disse que não cabe. Então, existe essa questão também. Não dá para aplicar a súmula quando você escolhe voluntariamente o regime da separação de bens. Pois é, as pessoas são criativas, mas às vezes elas exageram, né? E aí, Exatamente. qual o remédio? Sabendo que é obrigada a casar pelo regime da separação obrigatória, mas quer afastar essa participação no período da constância do casamento, qual o caminho que a gente sugere e utiliza para afastar a aplicação da súmula? Nós vamos utilizar, né, como sugestão o pacto antinupcial. Nesse pacto, a gente vai informar essas decisões que teve no Tribunal do Pernambuco e de São Paulo, e agora a gente pode usar até o enunciado 634 da 8ª Jornada de Direito Civil, que Isso. indica que o afastamento ele é lícito. Então, eu posso hoje transformar um regime da obrigatoriedade de bens, a separação, num regime absoluto. Então, tanto os bens passados, presentes e futuros serão incomunicáveis. Porque, pelo regime, apenas o presente e o passado seriam. Com esse enunciado, a gente Ricele, se estiver ouvindo, volte, por favor, para eu poder. Senão a gente pega, você acaba pegando o bom. Vamos lá. Vamos aguardar, Ricele. caiu na. A sua dinâmica na live. Mas aí eu estava começando a falar, a gente está falando muito do pacto, né? O pacto para a relação do casamento, mas a gente também pode falar isso, também pode colocar esse posicionamento de afastamento da súmula no caso de união estável. Então, um casal maior de 70 que vá constituir união estável, ele pode afastar igualmente a súmula, a aplicação da súmula 377 pelo contrato de convivência ou a declaratória de união estável. Então, isso vale para o casamento, como também para a união estável, né? Porque a gente está falando aqui o tempo inteiro pacto, 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 e na verdade é mais amplo, ele na verdade atinge todas as famílias.
E é importante também colocar que tanto o pacto antinupcial quanto o contrato de convivência ou a declaratória de união estável são feitos num cartório de notas. Então, o pacto ele é feito antes do casamento e só tem validade se feito por instrumento público e se houver casamento. E aí existe também o entendimento de transformar o pacto em contrato de convivência. E se eu não me engano, você falou disso em algum momento, sobre aplicar o pacto, que na verdade acabou não sendo pacto porque o casal não casou, passou a viver em união estável, e que teve a confirmação aplicada na justiça, não foi isso? Sim, sim. Houve essa questão. O casal, ele. É até por isso que é importante também a presença do advogado mais uma vez, né? Porque o casal achou que aquele pacto, como eles não tinham casado, não teria mais qualquer finalidade. E eles tinham casado sobre o regime da separação convencional de bens. Um dos cônjuges buscava a meação de um apartamento e acabou que não teve. Porque esse pacto que eles tinham firmado se transformou num contrato de convivência, porque apesar do casamento não ter ocorrido, se manteve a relação. Então, toda vez que mantém a relação, ainda na ausência do casamento, esse pacto ele vai ser convertido num contrato de convivência. E vai ter Na validade verdade, plena. ele poderá ser convertido se a parte que quiser alegar levar isso ao advogado e se o advogado souber o que fazer com aquele elemento. Porque eu arrisco dizer Exatamente. que advogados que não sejam especialistas vão dizer: ah, não, esse pacto não vale porque não houve casamento. Não E tá houve aí a casamento. importância, mais uma vez, de estudar o tempo todo e de estar sempre antenado. Veja só, esse enunciado 634 que você falou e que a gente também falou no dia da apresentação do grupo de estudo, é super recente. Então, são polêmicas que estão sendo trazidas recentemente. Mesmo nos livros, nas doutrinas mais conceituadas, se fala muito vagamente sobre a súmula 377. Então, eu acho que é preciso um pouco mais de estudo, artigos científicos falando sobre o tema. E aí acho importante a gente falar, né, Ricelli, porque a gente não satisfeita em fazer a apresentação para o grupo, a gente resolveu fazer um artigo. Então, no meu grupo somos eu, Ricelli, Gleice, Lilian, Suelen Mariana. e Mariana. Somos 6. E nós fizemos esse artigo a 12 mãos. E semana que vem vai estar no Jus Brasil da comissão. Então, um artigo que está bem legal. A gente tentou colocar, pontuar, falando primeiro do regime de bem, do regime específico da separação obrigatória, da súmula, da polêmica, de alguns julgados, de alguns entendimentos de outros tribunais. Então, a gente está fazendo a live como uma degustação para vocês depois consumirem o artigo, né, Ricelli? Exatamente. A própria questão do pacto antinupcial, eu acho que nós temos que divulgar um pouco mais. Nós não temos conteúdo muito, muito pobre na internet ou até mesmo na doutrina. Quase ninguém fala sobre o pacto. Por isso até que às vezes a gente mesmo sabe muito pouco sobre ele. A questão do regime da obrigatoriedade também da separação de bens. As pessoas falam muito pouco também. É como se ele fosse um regime esquecido, mas que pode ser utilizado, porque a gente sabe, até mesmo com o avanço da medicina, que as pessoas estão tendo uma expectativa de vida muito maior e existem os casamentos da terceira idade. Então, é algo que tem que ser realmente comentado. Com certeza. E é isso, né? Quando a gente começou o debate, no grupo, alguns falaram assim: nossa, eu não tinha conhecimento da amplitude, porque as pessoas falam muito de pacto só sobre a escolha do regime de bens, mas esquecendo o quanto ele pode ser mais bem aplicado, né? Porque a gente fala, claro, do pacto especificamente para as cláusulas patrimoniais, né? Mas a gente também pode incluir cláusulas extrapatrimoniais ou existenciais. Então, é um documento, como a gente está passando por uma fase também exatamente de estimular a autonomia privada das partes e que o Estado se meta o mínimo possível nas relações, é importante a gente mostrar a importância do contrato
em direito das famílias. E aí acho que Célia está presente, a Comissão de Gestão Positiva de Conflitos também. Célia adora contrato. A gente fica sempre matutando de fazer uma pauta sobre contratos familiares, porque hoje o direito das famílias ele está cada vez mais contratualizado. Então, quanto mais você puder usar essa ferramenta preventivamente, possivelmente no final dessa relação, se ela chegar ao final pela dissolução, Uhum. por divórcio ou por óbito, menos problemas provavelmente serão colocados na mesa no final dessa história toda. Então, quando a gente fala, a gente agora ficou até meio chata de falar o tempo inteiro do pacto, do pacto, do pacto, mas é pacto antinupcial, o contrato de convivência, a importância de formalizar e de colocar tudo isso, mas obviamente de ter profissional capacitado para oferecer o melhor para o cliente, né? Então, quando Exatamente. nós falamos disso, é de uma forma ampla, né? Tá, a Comissão E de Direito Notarial está aqui pedindo, realmente, sem direito, sem o cartório de notas, que na verdade o direito das famílias também tem muita ligação com a Comissão de Direito Notarial, e essas ferramentas que nós estamos oferecendo, falando da importância, elas não podem ser aplicadas. Então, inclusive no nosso grupo, quando a gente teve a apresentação, a Comissão de Direito Notarial foi convidada a participar. Inclusive, o Cláudio, como substituto tabelião, ele falou da experiência dele, que ele ainda não tinha vivenciado nenhum caso concreto, e tinha uma oficial de registro civil presente também, que disse que nunca teve que registrar um pacto nessa situação. Então, veja, duas pessoas com no mínimo 20 anos de experiência, dizendo que formalmente nunca tinha feito um documento desse. Então, é interessante a gente falar que às vezes é o que eu acho. Eu acho que todo ato devia ser assessorado por advogado. Porque as pessoas acham isso. Você, para dissolver um casamento, uma união estável, você precisa de advogado. Então, por que no momento mais importante, que é você formar, é você casar ou você constituir a união, por que o advogado é desnecessário? Porque, na verdade, a gente tem que conscientizar. Eu, pelo menos, eu conscientizo os meus clientes a ponto deles serem clientes de outras causas e virem me questionar sobre determinados pontos. E acho que é isso, a gente tem que saber o que oferecer para o cliente, porque se a gente não sabe, o cliente vai passar e você nem ofereceu uma ferramenta que pode protegê-lo. Então, esse cliente que eu falei, que tem mais de 70, ele ficou apavorado, ele falou, meu Deus, eu já vou resolver isso, não sei o quê, mas então, realmente veja. é ficar apavorado. E uma coisa que a Exato. Kézia apontou também, as pessoas têm medo de falar sobre o patrimônio. Então, Sim. assim, eu acho que você tem que começar uma relação, um diálogo, explicar quais são as suas intenções futuras, o que você pretende fazer com o patrimônio. Não há nada de errado nisso. E quando você expõe os seus ideais, e principalmente com a assessoria de um advogado, você consegue chegar ao regime adequado. É a questão, às vezes você vai no automático, escolhe a comunhão parcial e lá na frente se arrepende, porque alguma coisa ali que às vezes era um bem passado acaba se comunicando por causa de algum detalhe. Então, nem sempre a comunhão parcial vai ser o melhor regime, às vezes o outro regime também não vai ser o mais adequado para você. Procurar com um advogado especializado para poder te orientar e mostrar os detalhes pequenos que o site de busca não vai te mostrar é muito importante. Sim, aí é uma coisa interessante. Eu defendo que o regime legal devia ser o da separação de bens. E se você Uhum. quiser qualquer outro regime, você vai ter que fazer um pacto. Porque é muito grave essa situação da pessoa não ser informada do que significa. Ela chega no cartório e ela fala, vou casar. Qual o regime? Sei lá. Porque o cartório também não diz. Eu não sei, realmente eu não sei qual é a fórmula para resolução. Mas eu acho que devia ter uma orientação no cartório de registro civil, quando você vai fazer a habilitação do casamento, de sugerir
né? Ou de fazer, sei lá, dar uma cartilha explicando qual é a diferença do regime de bens, orientar que busque um advogado, que obviamente eles não podem indicar, mas eles podem dar uma orientação mínima. E eu acho que como eles vão direto no cartório de registro civil, talvez essa fosse uma ferramenta de conscientização. Ó, antes de você escolher, junto com os documentos aqui da habilitação, vai a cartilha para você decidir qual é o regime de bens que você vai fazer. Aí tem muita gente que tem conhecimento, que é super experiente e que cai nessa pegadinha de casar pelo regime legal e depois fala, meu Deus, mas o que eu fiz? Então, agora Inês é morta, como eu gosto de dizer. Porque, gente, não tem solução. Ah, mas eu não sabia. Quando eu cheguei lá no cartório, eu perguntei qual era o regime. Ah, o regime legal é o da comunhão parcial. E segue por esse caminho sem se atentar para uma outra possibilidade. Então, talvez uma saída fosse, quando você vai se habilitar para o casamento, que você recebesse uma cartilha de orientação, em que até a pessoa marcasse um X dizendo: tenho conhecimento de que o regime da comunhão parcial significa isso. Por quê? Porque eu acho que muitos problemas poderiam ter sido e poderiam ser efetivamente, porque eles seguem acontecendo, evitados. Então, eu acho que tem um comprometimento, se tivesse uma conjugação de esforços aí, eu acho que seria bastante interessante, porque o advogado que tem conhecimento do que pode oferecer para o cliente preventivamente, um cartório de registro civil, que é o primeiro caminho para quem quer casar, orientando, ou um cartório de notas, que quando o cliente procura para fazer a declaratória de união estável, também oferece a cartilha e diz: você sabe quais são os regimes de bens? Você sabe a diferença? Você sabe o que significa? Porque aí eu acho que essa dificuldade que a Kézia falou, das partes, e realmente é uma dificuldade do latino, nós temos uma dificuldade muito grande para falar de dinheiro, mas a partir do momento que essa questão vem de um terceiro, opa, me questionaram, agora eu vou ter que conversar. E aí, qual vai ser o regime? Porque esse significa isso, esse significa aquilo, aquele acolá, aquele não sei o quê. Então, eu acho que partindo do externo, da cobrança externa, e não, eu estava pensando que talvez a gente pudesse casar pelo regime da separação obrigatória. Então, é diferente quando eu digo, não, eu quando fui no registro civil, da entrada dos papéis para habilitação, me mandaram essa cartilha e eu preciso escolher qual regime de bens. Vamos escolher juntos? Então, Exatamente. entenda que a forma, a mudança da sugestão, acho que vai fazer toda a diferença. Exatamente. Até porque todos os regimes têm as suas vantagens e desvantagens. Todos eles. Então, você pode começar esse diálogo apontando esse regime que é vantajoso por quê? Esse daqui é desvantajoso do porquê. Até mesmo a participação final do acesso. É um regime que poucas pessoas conhecem. Ele é praticamente a comunhão parcial, mas que te dá a liberdade de poder fazer o que você bem entender com os seus bens. Então, também seria uma outra opção para a pessoa que não quer ser taxado como egoísta na hora de escolher a separação obrigatória, talvez, mas vai dar liberdade para ele poder estar exercendo os atos dos bens dele, a administração adequada. Com Então, é certeza. muito importante, realmente, a gente ter um contato com uma pessoa especialista, parar de ficar buscando as coisas em sites de busca, porque ali nunca vai estar a Olha a resposta nossa adequada. responsabilidade em escrever artigos e falar sobre um tema que até tem, a gente achou algumas coisas academicamente, né? Defesa de tese, mas a gente não vê livro, não vê obra sobre o assunto. Não mesmo. Agora eu tô. E, Fale, não, pode falar, depois eu vejo, eu falo aqui um comentário que e foi feito. mais a informação mesmo. E tudo começa com o diálogo. As pessoas têm que conversar e patrimônio tem que ser algo que tem que ser bem combinado, para depois não acontecer aquele arrependimento final na dissolução do casamento. Até porque nós sabemos que quando chega a hora do divórcio, o patrimônio é o grande problema. Eu acho que é um dos maiores problemas. Ou seja, a gente inicia um relacionamento com medo de falar de patrimônio e termina um relacionamento litigando por conta do patrimônio. Aí o que eu ia comentar é que a comissão de notarial, ela comentou que os registros civis, eles entendem que se as partes não disseram qual o regime espontaneamente, segue o regime legal. E ele falou que tem no
você marca, na verdade, na declaração, que você tem conhecimento do regime. O que é um equívoco, vamos combinar, né? Devia ser feita uma coisa um pouco mais de consciência. Deixa eu ver aqui, só que as partes não sabem direito e não estão preocupados com isso naquele momento, onde os pombinhos só conseguem enxergar um horizonte ensolarado com gaivotas flutuando no céu azul. Infelizmente é bem isso. Então, por isso que eu falo, para tirar as gaivotas no céu azul, não exatamente mostrar o urubu, mas mostrar que existem outros caminhos e que existe esse da participação final de aquestos, que é realmente muito pouco utilizado no país, poucas pessoas sabem sequer o que significa e que talvez fosse o meio o meio termo, né? Entre a separação obrigatória e a comunhão parcial. E também a possibilidade de você fazer um regime de bens adequado ao seu casamento. Então, veja quantas possibilidades a gente poderia oferecer para o cliente na fonte. Né? Chegou, quero casar. Olha só, uma cartilhazinha aqui, a gente começou a fazer uma conscientização para você entender exatamente o que significa a sua escolha patrimonial. E no cartório de notas, e aí, vamos dar sugestão para a Comissão de Direito Notarial e Registral. Vamos fazer uma cartilha conjunta sobre isso e começar a distribuir, porque eu acho que seria bem legal as pessoas terem essa conscientização, né? Com certeza, porque a gente acha que sabe tudo e, na verdade, não sabe nada. Se nós, advogados, às vezes, somos surpreendidos com alguma informação nova, imagina eles que nem têm contato diário com isso. Então, as questões patrimoniais, elas têm que estar bem resolvidas, tanto porque, ainda que a gente inicie uma relação não pensando no fim, o fim vai acontecer, nem que seja pela morte, esse fim Sim. vai acontecer. Então, quando você escolhe um regime adequado à sua situação, até na dissolução pela morte, vai ser muito mais prático, porque às vezes um regime também complica num inventário. A pessoa fica surpreendida com determinados detalhes que tem naquele regime na hora de receber a sua herança também. Então, Exato, tem reflexo de todas as formas, né? Tanto no divórcio como no inventário. Exatamente. Na relação em si, né? Vai ter problema, porque aquela máxima que a gente aprendeu lá na faculdade, mas que continua vigindo. No início é meu bem para cá, meu bem para lá. No final são meus bens para cá e seus bens para lá. E é uma questão realmente séria, né? Aqui a Késia botou, que como a Simone sempre fala, a gente está preocupada com festa, com vestido, com bolo, com viagem, patrimônio ninguém está pensando. Agora, eu arrisco dizer, e eu já tive uma situação dessa, em que chega no final, tá dividindo o talher, tá dividindo o presente que ganhou no casamento, porque às vezes os casamentos também, nós vivemos uma fase de relacionamentos líquidos, em que a coisa termina no primeiro arranca-rabo já terminou. Então, veja que tudo isso poderia ter sido de alguma forma discutido. Já teve caso, inclusive, de discutir a participação na aplicação de silicone no seio da mulher. Olha bem o nível que chega... Não, o nível é muito sério, né? Porque o nível que chega a discussão em relação a patrimônio, porque afinal foi um investimento que foi feito. Exato. Então veja que loucura. Então é muito sério. Exatamente. Então a dissolução de uma relação, ela é muito complicada. Nós, advogados, acabamos sofrendo junto, porque tenta resolver a situação da melhor forma possível. Às vezes o casal não se ajuda, às vezes uma parte só na relação não se ajuda, e às vezes nem é o casal. É uma pessoa externa àquela relação que está interferindo de alguma forma e fica complicando aquele término. Exatamente. Então, assim, o fim da relação é muito complicado mesmo. Na verdade, mesmo quando não tem conflito patrimonial, já é uma fase extremamente difícil, né? Agora, quando tem conflito, aí a coisa fica mais grave. Hoje a Késia está super participativa. A internet dela tá boa hoje, hein? Mas o que ela falou é verdade. Eu fico muito emocionada quando chega um cliente para mim que tem pacto antinupcial. E não precisa exatamente ser divórcio, não. Às vezes, quando eu assessoro em alguma outra situação e que precisa da certidão de casamento, que eu vejo pacto antinupcial e não foi obrigado a fazer, eu falo, gente, que emoção.
eu fico realmente emocionada. E muitas vezes não foram assessorados por advogado, só tinham um conhecimento maior sobre, normalmente tem a ver com relação patrimonial, diferença patrimonial entre o casal ou familiar, já estão em segunda ou terceira núpcia e aí quer tentar proteger ao máximo o patrimônio daquelas famílias, daqueles filhos dos herdeiros. Então, é super raro, eu também fico muito emocionada quando eu vejo que alguém fez um pacto sem ter sido obrigado a fazer. Quer dizer, ninguém é obrigado a fazer pacto, né? A não ser que queira um regime diferente. Para querer um regime diferente, pressupõe um conhecimento. Mas eu acho super interessante quando alguém faz simplesmente porque acha que é o melhor regime de bens e não tem nada a ver com uma questão pregressa, simplesmente por uma opção mesmo. E sabendo que se quiserem sim constituir patrimônio conjunto, basta que façam a aquisição conjuntamente daquele patrimônio. Então veja também isso, casar pelo regime da separação de bens significa que nada vai se comunicar? Não. Significa que se você quiser realmente que comunique, vocês vão fazer a aquisição de forma conjunta. Então é bem legal, é um debate sem fim, né? Porque a gente fica aqui numa discussão. Aqui eu vi o Ricardo comentando a importância do planejamento sucessório. Mais do que isso, Ricardo, eu falo que não planejamento sucessório somente, é planejamento familiar. Porque o sucessório pressupõe a morte, o familiar pressupõe que pode terminar também pelo divórcio. Então, eu diria que é um combo, é um planejamento familiar e sucessório. Né? E hoje é outro termo que está sendo muito falado, né? As pessoas estão tomando consciência da importância do planejamento, porque também alguns só começam a fazer depois que tem algum revés, né? Teve algum problema, aprendeu a lição e já sabe que na próxima, mas a gente não precisa, né? Aprender no sofrimento, a gente pode aprender no amor. Eu vou dizer até que a gente pode aprender no conhecimento. Então, isso que a gente está fazendo aqui é tentar mostrar um pouquinho ferramentas que podem facilitar a vida de muitos casais. Mas é porque nós não somos de uma cultura preventiva. A gente só resolve ter acesso a determinadas informações quando a coisa acontece. Então, é por isso que muitas das vezes acaba tendo esses litígios por razões patrimoniais, porque a gente não tem esse senso de prevenção alguma. A gente sempre resolve depois que acontece alguma coisa. Só complementando o que você havia dito sobre a aquisição de bens conjuntos. É importante que o bem esteja registrado no nome dos dois, porque não há presunção de esforço comum. Depois, a parte que não teve o nome incluído na aquisição vai ter que provar que comprou aquele bem também. Então, é muito importante isso. A aquisição conjunta não deixa que o patrimônio fique no nome apenas de um dos cônjuges, porque vai ter trabalho lá na frente também em razão disso. Sim. E aí, aqui eu estou vendo a Ana Luísa fazendo um comentário. A gente, e você acabou de falar, né? Nós não temos a cultura da prevenção. Essa cultura da prevenção, ela tem sido trazida muito fortemente pela cultura americana, né? O americano, ele tem o hábito, inclusive, de fazer o pacto pós-nupcial, ou seja, aquele no curso do casamento. E também o contrato de parentalidade, que eu já tive, inclusive, a oportunidade de fazer uma live com a Ana Luísa exatamente sobre isso. Então, o contrato de parentalidade, algumas cláusulas sobre como esse relacionamento vai vigir em relação aos filhos e tudo mais, pode constar também no pacto antinupcial, mas não é obrigatório que seja um documento público. Então, veja a quantidade de ferramenta que se abre, que se pode oferecer através de um nome simples que as pessoas não dão a menor importância, pacto antinupcial. Então, a gente pode falar do pacto pré, né, que é o anti, o pré-nupcial, ou o pacto pós-nupcial, que tem sido agora recentemente falado, e de novo bebendo da fonte dos Estados Unidos, que tem esse hábito excessivamente preventivo, o contrato de parentalidade. Então, nós temos muitas ferramentas para oferecer para o cliente. Então, se alguém tiver casado pelo regime da comunhão legal e queira mudar, obviamente, a mudança do regime de bens através de um pacto pós-nupcial, ele vai exigir uma manifestação do judiciário, porque a gente pode mudar o regime de bens,
desde que tenha uma manifestação judicial sobre o tema. Mas é uma possibilidade, nada impede que você faça um pacto pós-nupcial só com cláusulas extrapatrimoniais e existenciais. Então veja a quantidade de coisas que a gente está falando de patrimônio como problema máximo, eu acho que é o problema mais, né, que mais se discute, mas a gente também pode colocar aí toda uma discussão se a mulher deixar de trabalhar quando tiver o filho, vai ter direito a receber algum benefício nesse período, porque tem muitos casais que ajustam, né? Que a mulher vai deixar de trabalhar quando tiver o filho, até X anos, e isso pode ser definido num pacto antinupcial ou até num pacto pós-nupcial. Então, são muitas e muitas possibilidades que nós podemos fazer através de um documento bem instrumentalizado. Então, como diz Célia Regina, presidente da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos, e uma contratualista na essência, contrato é vida, porque aquilo que, como Késia também já falou, aquilo que é combinado não sai caro. Então é muito importante essa conscientização. E com relação à alteração do regime de casamento, já existe uma possibilidade do casal colocar no pacto antinupcial a alteração após o nascimento de um filho. Isso aí. Então, se você colocar uma condição, o regime ele é alterado automaticamente. E isso vem sendo adotado por alguns casais, porque às vezes você casa com uma intenção, mas com o nascimento de um filho você já acha melhor unir o patrimônio ou de repente separar o patrimônio. Então, isso é possível também dentro do pacto antinupcial. Aqui, ó, eu tô vendo aqui a quantidade de comentário, porque a nossa comissão está em peso presente hoje, né? A Elizabeth Lannes falou que ela fez o primeiro pacto antinupcial da vida dela, da vida profissional dela. Olha que legal. E também eu acho que é isso, quando a gente abre, né, os ouvidos para determinados temas, de repente a gente fica mais atento para aquilo e as coisas começam a surgir. Então é legal. Que bom, Lannes. Deixa eu ver, todo mundo aqui achando engraçada a divisão do silicone. Não é engraçado, gente, isso é muito triste. Mas você, olhando para um lado que as pessoas realmente, às vezes, dividem utensílios domésticos, um silicone não é de... O silicone não é, exatamente. Eu fico imaginando se a mulher tiver feito uma baita de uma lipoescultura, como é que vai ser, coitada? Então, assim, é a falta de senso, né? É o mínimo de senso, é o mínimo de... sei lá, enfim, eu acho que é diálogo, prevenção, edição, nunca são demais. Eu acho que é sempre importante. Com certeza. Célia, tem que conversar mais. a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Queria deixar aberta aí para você falar, porque eu convido para você pontuar, mas eu falo pelos cotovelos, então desde já eu peço desculpas por ter te atropelado. Mas nós pontuamos todas as questões do regime da separação de bens e da súmula também. Aproveitamos falando sobre o pacto. E é importante que todas as relações estejam formalizadas, inclusive a união estável. Sempre que eu vejo alguém que está vivendo na informalidade, eu falo para ela, olha, pelo amor de Deus, formaliza isso, porque em algum momento futuro você vai se arrepender de ter mantido uma relação por tanto tempo da forma que está. Então, é muito importante a gente dialogar sobre questões patrimoniais. E agradecer por poder participar dessa live sobre esse assunto que a gente já vem trabalhando há quase 6 meses. Exatamente. E a gente não cansa de descobrir mais alguma coisinha diferente, nova para poder falar, né? Gisele, super obrigada. Adorei a live. Eu sei que você é tímida, que você é calada, mas ó, vou dizer, hein? Depois do vídeo que você postou ontem na comissão, como diz Rafaela, você se jogou na tela de verdade. Quero agradecer, adorei conversar com você. Eu tô ficando mais... Tá ficando desinibida, né? Tá ficando amiga da câmera. Muito obrigada, viu, Gisele? Obrigada a vocês pela oportunidade. Um beijo. Tchau. Tchau.